raiva. Quando esse é um sentimento construtivo e quando ela se torna tóxica. É normal, quando a gente fala sobre raiva, ser um tema um tanto polêmico. Então hoje eu vim explicar, dentro do processo de autoconhecimento, a importância da raiva e quando essa raiva começa a se tornar tóxica, destrutiva para a pessoa. Durante um processo de autoconhecimento, o que vai gerando raiva é quando a pessoa começa a perceber as vivências de injustiça, de desqualificação, de repressão que ela viveu. E aí, nesse momento, é um sentimento saudável. Por quê? É o momento onde a pessoa está fazendo uma diferenciação entre o que ela sofreu e o que ela é. Então, entender que aquelas desqualificações, na verdade, não falam do meu valor, me ajuda a ressignificar a minha autoimagem, ou seja, me ajuda a entender que eu tenho sim valor, de que aquilo foi uma circunstância, foi um trauma. Uma criança, por exemplo, que viveu algum tipo de abuso, um abandono, traumas mais graves, ela geralmente tem um sentimento de que ela não tem valor, de que a vida dela não tem valor, de que a existência dela não tem valor. Ter raiva desse processo é uma forma de diferenciação, entender que aquele trauma não define quem ela é. E isso é o que vai ajudar a ela voltar com seu poder pessoal e autoestima. Então a raiva, nesse momento do processo, gente, ajuda a pessoa a entender, primeiro, que aquelas traumas não definem ela, ou seja, ela tá ali identificando, processos de agressão, de injustiça, e isso ajuda ela a se diferenciar e ajuda ela a parar de normalizar. Por quê? As vivências traumáticas fazem com que a gente naturalize sistemas destrutivos. Então, por exemplo, eu vivi ali num lar muito caótico, agressivo, e aí eu posso naturalizar a agressão, por exemplo, como um sistema normal, ir para minha vida e viver relações agressivas. Ou eu vivi em um ambiente muito manipulador, chantagista, e aí eu posso vir para minha vida também com esse sentimento, de que isso é normal. Então, no momento que a gente tem raiva, que a gente entende que isso é destrutivo, o quanto isso nos fez mal, o quanto isso ainda nos impacta, isso ajuda a gente a não normalizar mais e viver, então, novos padrões. Então, gente, essa é a função saudável da raiva. É quando a gente usa dela para poder nos distanciar, seja emocionalmente, psicologicamente ou na prática de vivências que ainda nos fazem mal. E quando que a raiva se torna tóxica? Bom, isso é importante. Depois desse momento em que você entende, suas dores e que você começa a se diferenciar, ou seja, começa a entender que aquilo não deve mais definir o seu valor e nem guiar, o seu padrão de vida, ela começa a perder o valor. Por quê? Porque se eu mantenho essa raiva ainda muito presente na minha vida, se eu não supero, e entenda, superar não tem a ver com perdoar, não tem a ver com amenizar o que aconteceu comigo, nem tentar tornar aquela situação destrutiva e negativa positiva. Superar tem a ver que essa emoção já não é algo tão latente na minha vida, não é algo que já mais contamina tanto a minha vida. Por quê? Muitas pessoas ficam apegadas a essa raiva e aí vão para a vida com sentimento de vítima. Elas ficam eternamente com o sentimento de que aquela situação ainda as vitimiza. E por que que isso se torna tão destrutivo na vida de uma pessoa? Quando você entende quais são os processos destrutivos, injustos, os traumas que você viveu, a gente tem que usar dessa informação ao nosso favor, ou seja, para que a gente possa viver coisas positivas, para que a gente possa experimentar o nosso poder pessoal. Naquele momento, a gente tem que se responsabilizar por essa criança ferida e pelo nosso futuro. No momento em que você continua, amargurando a sua vida, intoxicando a sua vida com esse sentimento de raiva, você vai para a vida ainda vítima daquela situação, sem superá-la, sem viver um novo padrão. E isso ainda te deixa refém desse processo. Então, depois que você percebe as injustiças, os traumas que você viveu, depois que você usa desse sentimento de raiva para se distanciar disso, entre agora em contato com o seu poder pessoal. O que eu vou fazer por mim agora? Quais são as atitudes que eu posso desenvolver? Como eu posso me responsabilizar para me dar uma nova vida, uma nova forma de me perceber, experimentar os meus poderes pessoais? Ou seja, me distanciar desse processo traumático e viver a minha liberdade e a minha autenticidade. Então, nessa segunda fase do processo, não é mais sobre o que fizeram de mim, e sim o que eu vou fazer disso que fizeram de mim.
Entre em contato com seu poder pessoal e vive a sua liberdade. Gostou desse tema, diamantes? Eu trouxe porque isso é muito polêmico, as pessoas confundem muito isso. Ou elas ficam muito presas, né, nesse sentimento de que você vai ficar com raiva das pessoas, etc, como se isso fosse algo ruim, né? Ou elas ficam muito presas nessa necessidade de sentir raiva, enfim. Então é importante a gente entender que cada sentimento tem o seu lugar apropriado para se tornar construtivo. Me diz aqui nos comentários quais são os traumas, né, e os processos de raiva que você ainda está superando e o que você já superou, o que você já se libertou. Deixa aqui nos comentários e se você gostou do vídeo já deixa aquela curtida que me ajuda muito e não se esqueça de se inscrever também no canal. Um beijo e até a próxima!